Todas as pessoas presentes. Boa tarde a todas as pessoas. Sejam bem-vindas ao evento As Políticas da Linguagem e a Linguagem da Política. Eu, desde já, de início, vou pedir desculpas pelo pequeno atraso que nós tivemos, mas, ao que parece, o estado da Bahia está passando por uma inconstância de acesso na internet e várias pessoas relataram estar com problemas para acessar essa transmissão desde o oeste da Bahia até a parte do Recôncavo. Então, a gente inicia, pede desculpas por esses 15 minutinhos de atraso. Geralmente a gente começa mais ou menos sempre 4h10 por aí. Então, boas-vindas. Eu me chamo Carlos Henrique de Lucas, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Oeste da Bahia e coordenador do grupo de pesquisa Corpos Possíveis, que é o grupo de pesquisa responsável por esta atividade, por esse evento, por esse webinário. Juntamente com a professora Terezinha Oliveira, coordeno esse grupo de pesquisa. Nós organizamos esse seminário em 4 momentos. Nós, desde o início, quando idealizamos essa proposta, nós queríamos abordar esse momento pelo qual o Brasil está passando, esse momento conturbado, desde o ponto de vista da política que organiza as nossas vidas, o nosso cotidiano e também as instituições do nosso país, mas abordar a política a partir dos nossos repertórios teóricos. Então, a gente pensou em discutir desde os estudos da linguagem, desde um ponto de vista das ciências sociais, numa chave interdisciplinar. Por isso, o primeiro encontro, que aconteceu no dia 6 de julho, nós convidamos o professor Idelber Alvelar, que é professor na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, e ele vai lançar, melhor dizendo, ainda esse ano, um livro que aborda justamente o cenário político conturbado pelo qual a gente passa agora no Brasil, a partir de uma mirada dos estudos linguísticos numa chave interdisciplinar, né? Da análise do discurso, melhor dizendo. E aí o professor Idelber abriu esse conjunto de palestras no dia 6 de julho. Depois, no dia 20 de julho, a gente teve duas pessoas convidadas, o professor Murilo, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, e falou sobre políticas linguísticas na universidade, mais especificamente questões de inclusão, e a professora Edileise Mendes, se eu não estou equivocado, da Universidade Federal da Bahia. E hoje a gente tem a presença de 2 pessoas colegas nossas aqui do grupo de pesquisa, a professora Luziane Amaral de Jesus, e já está aí, bem-vinda. E também o professor Fábio de Souza Fernandes, que é nosso colega aqui também, e atualmente faz o curso doutoramento na Universidade Federal de Brasília. Então, eu já de imediato passo a palavra para a professora Luziane. Ela tem formação na área de letras e também tem um mestrado na grande área de letras e vai falar sobre questões de docência pelo viés político, né? Encarando a docência a partir de uma chave política. Não apenas como uma questão pedagógica, imagino eu, mas também como algo que tem impacto na vida das pessoas, né? Essa é uma definição mais grosseira de política. Então, eu já passo para a professora Luziane, que é professora aqui na Universidade Federal do Oeste da Bahia, campus de Barreiras, e que ministra componentes de texto e discurso e tal, aqui na universidade. Professora Luziane, passo para você. E aí, como de costume, uns 30, 40 minutos, depois a gente passa para o professor Fábio e depois abre para questões. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos, a todas e a todas. Me ouve bem? Sim, te escutamos. Pronto, gratidão, Carlos. Então, quero começar me apresentando, né, brevemente. Meu nome é Luziane Amaral de Jesus. Vou fazer uma breve descrição da minha pessoa, né? Tenho 34 anos, 1,69 m de altura. Sou preta, tenho cabelos crespos, pretos, cacheados e curtos, e uso óculos de grau.
né? Estou vestindo uma bata azul e neste momento estou em casa, em um quarto, né? Atrás de mim há alguns pequenos quadros aqui ao fundo, na parede, né? Quero começar primeiro externando, né, minha imensa gratidão ao convite feito dentro do nosso grupo de pesquisa, né, Corpos Possíveis, agradecendo a todas as pessoas aqui presentes que estão nos prestigiando, né, no nosso terceiro webinário, como o Carlos muito bem pontuou. É um webinário que visa, né, discutir as políticas da linguagem e a linguagem da política. E dentro desse webinário, no nosso terceiro dia, eu pretendo discutir a docência, né, de língua portuguesa, como os docentes de língua portuguesa podem atuar como agentes sociais de transformação, enxergando o ensino no viés político, né? Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Também já deixo aqui a minha gratidão àqueles, aquelas e aqueles que irão nos assistir posteriormente, né, porque nossa apresentação já está sendo gravada, depois será colocada no YouTube, no canal do nosso grupo Corpos Possíveis, e aí as pessoas vão poder também nos escutar em outro momento. Então, para continuar a nossa conversa, né, na minha apresentação de hoje, primeiramente eu quero sinalizar que todos nós, professoras e professores, independentemente dos componentes curriculares que lecionemos, podemos ser agentes sociais de transformação no espaço em que atuamos. Essa é a primeira premissa. No sentido mais amplo, todos nós também podemos conceber o ato de ensinar como um ato político. Portanto, né, eu estou deixando aqui um convite para a gente repensar, né, e pensar as nossas práticas enquanto docentes como um modo, um meio de amplificar a nossa compreensão, a nossa tradução e a nossa forma de sentir e de estar no mundo, né? Com todas as suas nuances, sem isenção de conflitos, né? Às vezes querendo silenciar, às vezes oprimindo, às vezes sem oprimir. Então, com todas essas nuances, a gente pode, sim, atuar em nossos espaços educacionais, formais ou não formais, como agentes sociais de transformação. Eu quero dizer também que a origem, né, dessa fala, dessa temática, em verdade, vem ali desde os meus primeiros passos na minha formação educacional, né, lá na educação básica, desde a educação infantil, né, durante o ensino fundamental e especialmente no ensino médio, eu consigo perceber, né, os professores e as professoras que, de fato, atuaram na minha vida como agentes sociais de transformação. Para além dessa formação na educação superior, nos cursos de licenciaturas que fiz, né, os de línguas estrangeiras, tanto o inglês quanto o espanhol, nas minhas experiências de estágio supervisionado e, especialmente durante a iniciação científica, eu também consegui reconhecer esse outro papel que o professor pode assumir na sala de aula. Além disso, essa minha proposta, né, esse meu ponto de vista, essa minha discussão, ela dialoga e resvala com o meu trabalho no ensino, aprendizagem da leitura, da escrita, da oralidade e suas múltiplas semioses, tanto na educação básica quanto na educação superior, como professora de língua portuguesa e em algumas escolas, né, com componente curricular de redação. Então, trazendo a experiência da educação básica, no meu processo de formação, eu consegui recuperar, né, trazer à memória, 23 docentes, sendo 6 pessoas negras e 12 pessoas brancas, né? Nesse conjunto do sexo feminino. Eu não coloquei gênero porque não sei como cada um se lê, né? Naquela época eu lia cada um como homem e mulher, né? Mas não sei como cada um se lê agora. As pessoas do sexo masculino, né, foram 2 pessoas negras e 3 pessoas brancas. Dentro da educação superior, eu consegui recuperar a imagem, né, e os efeitos de 28 docentes, sendo 17 pessoas do sexo feminino, 3 negras, né, e 14 brancas, e
12 pessoas do sexo masculino, sendo 5 negras e 7 brancas. Por que eu estou falando isso? Né? Como é importante a gente perceber que essas nuances, essas intersecções de sexualidade também interferem, né, nas nossas práticas docentes. De certa forma, alguns corpos se sentem mais, né, no direito de oprimir ou de libertar-nos, enquanto outros corpos também não se reconhecem, né, enquanto esse corpo político, enquanto esse corpo que pode atuar na emancipação dos sujeitos que ali estão envolvidos. Né? Lembrando que, obviamente, não estamos nos voltando apenas para os discentes. Né? Eu acho que, enquanto professora e enquanto professor, quando entramos num espaço, né, seja ele qual for, nós somos interpelados pelas pessoas que ali estão, ao mesmo tempo que interpelamos essas pessoas. Né? Então, não sejamos inocentes com essa ideia de neutralidade. Né? Neutralidade não existe. Dentro da minha experiência de iniciação científica, o que eu tenho muito forte sobre a atuação do professor como agente de transformação social foram os professores que eu acompanhei, né, no município de Riachão do Jacuípe, aqui no estado da Bahia mesmo. Eles eram participantes do projeto CAT, o projeto Conhecer, Analisar e Transformar a Realidade do Campo, um projeto de extensão, né, amparado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, pelo Movimento de Organização Comunitária, MOC, e também por sindicatos dos trabalhadores rurais e movimentos sociais organizados. Como o projeto, né, era tocado por todos esses entes, era interessante a gente perceber como era importante o professor reconhecesse tanto em seu lugar mesmo, né, de origem enquanto professor, mas também reconhecesse como alguém que pode, de fato, transformar a realidade daquela comunidade, daquela escola em que ele atua. Isso ficou tão forte para mim, ao ponto de hoje, quando eu exerço a minha prática, né? Hoje, assim, dizendo todos os anos que eu venho exercendo, eu tento reconhecer que esse papel é importante e busco, né, fazê-lo no meu espaço de atuação, né, no meu locus de atuação. Atualmente, eu sou servidora pública aqui na Universidade Federal do Oeste da Bahia, como o Carlos muito bem já apresentou. Na condição de professora de língua portuguesa, eu leciono 2 componentes curriculares que são obrigatórios aqui na universidade para todos os cursos de graduação. O primeiro componente é leitura e produção textual, e o segundo componente é leitura e produção de textos acadêmicos. Esses 2 componentes fazem perceber que em meu trabalho, né, com os textos, ou se a gente quiser dar uma outra nomenclatura, que é a nomenclatura que é de minha filiação teórica, batiniana, gêneros discursivos, né, nesse meu trabalho, eu percebo que esses gêneros, sejam eles orais, escritos ou multissemióticos, são cada vez mais importantes para nós, né, professoras e professores, tanto da educação básica quanto da educação superior, revestirmos a nossa prática de uma dimensão política. E, desse modo, atuarmos enquanto agentes sociais de transformação das vidas de nossos estudantes, de nossas estudantes, e, quando possível, da comunidade em seu entorno, e também as nossas próprias vidas, enquanto docentes e enquanto ser no mundo. Esse tempo que estamos vivenciando agora, que é o tempo de pandemia, né, tem nos revelado o quanto os espaços educativos, aqui eu me refiro aos oficiais mesmo, as escolas, os institutos, as universidades e seus demais desdobramentos, como esses espaços necessitam defender uma educação voltada ao zelo pela formação integral da pessoa, pela construção de uma sociedade que prioriza a justiça social, a democracia e a inclusão, em seu sentido amplo e estreito. Né? Nesse contexto, eu coloco aqui uma pergunta para todos e todas nós, todos nós.
O que os docentes, ou o que as docentes de língua portuguesa podem fazer diante desse contexto? Um dos caminhos, a meu ver, é viabilizar práticas que priorizem a vida, a diversidade, a equidade, a integridade da pessoa. São valores como esses que nos constituem e nos forjam para uma atuação social emancipadora e defensora da justiça social. Mas, para que isso aconteça, é indispensável a gente compreender que as concepções que carregamos, né, de língua ou linguagem, né, ou linguagem junta, né, ela norteia a nossa forma de ensinar, norteia o nosso como ensinar e o nosso o que ensinar, né? E, por sua vez, também como aprender. E todas as suas demais nuances que são pertinentes, né, ao processo educativo. Porque a gente sabe que é muito mais complexo. Não é somente isso. Mas, para o professor de língua portuguesa, eu estou trazendo essa abordagem, né, de que o primeiro ponto de, não quero nem dizer de partida, mas para começo de conversa é como eu concebo a língua, como eu vejo a língua. Dentro dessa concepção de língua, obviamente que eu vou partir das minhas filiações teóricas, né? Então, quais são elas? Eu estou em processo de transição, que é bem interessante, né? Eu estou indo ali mais para uma discussão no âmbito da interseccionalidade entre raça, gênero e sexualidade. Mas como eu estou muito mais na condição de estudante, de investigadora aqui no sentido de escafunchar mesmo, né, o sexto para entender uma série de coisas, eu ainda não me apropriei 100% dessas temáticas e dessas discussões, então eu vou partir de um outro espaço que eu já fiz a apropriação e que eu coloco na minha prática, né, que são as noções, né, de língua e de gênero discursivo de Bakhtin. Para além disso, né, as teorias de letramento, especificamente multiletramentos, da professora Roxane Rojo, e também tomo como ponto de partida, uma vez que minha fala é atravessada por essa experiência, tanto na educação básica quanto na educação superior, os documentos oficiais, né, norteadores de nossa educação, os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Então, vai ser super normal vocês escutarem coisas aqui, questões, ideias que estão atreladas a essas filiações teóricas, a esses documentos. E, por último, mas não menos importante, né, Paulo Freire, que é um dos pontos de partida também para a minha prática. Até porque se ensinar como ato político vem justamente dessa fonte. Quando a gente vai lá para os PCNs, tanto no PCN quanto na BNCC, que é importante a gente trazer isso, né, que a concepção de língua da BNCC é a mesma concepção de língua que está lá no PCN, ele aponta o seguinte, né, a linguagem é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes na sociedade, nos distintos momentos de sua história. Portanto, aqui a gente consegue reconhecer que é por meio da linguagem que nós exercemos as nossas práticas sociais, culturais e discursivas. Portanto, né, a linguagem está a serviço da sociedade. As duas estão imbricadas, correlacionadas, uma vez que para a vida acontecer, né, a gente usa justamente esse mecanismo que é a linguagem. Seja ela, né, verbalizada ou não verbalizada, mas os nossos corpos são linguagem, as nossas falas, né, são linguagem, as nossas escritas e os nossos modos de ler e escrever enviesados, atravessados, múltiplos, todos eles são linguagens. Né? São nelas, na sociedade, na linguagem, através delas, que acontece o nosso processo de interação, de produção, de recepção e de circulação de discursos, né? Bem como é nelas também que são travadas as relações de poder e os embates de classes e de grupos sociais. Né?
No que tange ao ensino de língua portuguesa, se a gente for olhar para a base comum curricular, né, a centralidade do ensino de língua portuguesa está no texto como unidade de trabalho mesmo, né, e numa perspectiva enunciativo-discursiva de abordagem, que é essa perspectiva de reconhecer que um texto, né, um discurso, um enunciado, o tempo todo ele está nos interpelando a trazer também uma resposta, né, a interagir com aquele fato, com aquilo que está sendo trazido no discurso, no enunciado e no texto. Além disso, a gente poder também relacionar os textos com seus contextos de produção, na ampliação das habilidades, né, quanto ao uso significativo da linguagem, da leitura, né, da escuta, da produção do texto, nas diversas mídias e suas diversas semioses. Dessa maneira, né, eu concebo que os textos e gêneros discursivos enunciados não são apenas, né, os viabilizadores das capacidades de reproduzir, contestar, ratificar e ampliar discursos. São também espaços de poder político. E a gente precisa cada vez mais deixar isso claro, né, para os nossos estudantes e as nossas estudantes. E mostrar a eles e a elas, ou a eles, que é através da linguagem também que se exercem, né, as formas de poder. Não há, como eu disse no início e volto a repetir, não há neutralidade. Essa ideia de neutralidade só serve para forjar, para nos calar enquanto sujeitos sociopolíticos lidos como não aceitáveis, né? Lidos como à margem. Essa ideia de neutralidade só serve para grupos assim, porque os grupos poderosos eles conseguem se reconhecer que nada é neutro, que suas escolhas não são neutras e que por isso performam uma neutralidade não existente. De acordo com a professora Roxane Rojo, o ensino de língua portuguesa ele deve adotar os multiletramentos. Por quê, né, deve focar nos multiletramentos? Porque é através desse enfoque que a gente promove o diálogo entre culturas por meio dos textos, dos enunciados, dos discursos, sem nos isentar dos conflitos das culturas locais com as culturas de prestígio, com as culturas globais, lidas, né, como globais. No entanto, sabemos que nem sempre a gente quer o conflito. Não almejamos, né? Não desejamos. Pelo contrário, às vezes queremos evitar que o conflito se estabeleça. Mas é justamente no conflito que tudo se cria, se recria, se modifica e se emancipa, né? Diante disso, se a gente cultivar o não conflito, o silenciamento para uma suposta paz, que como diz uma amiga minha, Baiana Rocha Soares, quem quer paz é a ONU, se a gente quer uma suposta paz, que é essa paz de se calar, de aceitar tudo, ter tudo como dado, né? Em nossas práticas, a gente vai justamente se distanciar desse ensino com a dimensão política. Se a gente estabelece que as coisas precisam ser discutidas, precisam ser debatidas, tanto na escola quanto na universidade, ou seja, lá em outros espaços, que essa realidade, né, que às vezes é áspera, que às vezes é dolorosa, ela precisa ser dita. E começar a perceber que o zelo, né, nos interpelarmos enquanto sujeitos históricos e políticos. Então, é importante que a gente experimente o conflito, porque é no conflito que a gente se refaz, né? E aí eu trago um exemplo que eu sempre discutia, né, sempre abordava com meus estudantes na educação básica, né? Um dos desafios na educação básica que eu travei enquanto professora de língua portuguesa era o processo da escrita, né? Os alunos tinham uma resistência muito grande à escrita. Ou até o processo de oralidade, quando eu ia trabalhar textos orais, né, textos que não eram escritos, eles tinham uma resistência, eles não queriam produzir, né? E aí
eu precisava dialogar com eles em relação a isso, e eu trazia o exemplo seguinte. Eu falava assim, né? O prefeito, os vereadores, eles não desejam que vocês aprendam e façam uso político das práticas de leitura, de escrita, de oralidade ou multissemióticas, né? Não querem que vocês sejam questionadores, questionadoras, mas sim submissos aos seus caprichos eleitoreiros, né? Os quais vêm desde construir um curral eleitoral até uma sessão de contrato de prestação de serviço na escola por uma X quantidade de votos. Então, todas as vezes que eu falava isso, eles falavam, professora, como assim? Eu falei, tá aí, né? Essa é a realidade. Então, se vocês aceitarem esse contexto de que não são capazes, né, de produzir textos e de, através desse processo de produção, questionar o entorno que vocês vivem, questionar as próprias práticas de vocês e as práticas que vocês encontram aqui também, vocês vão estar se distanciando cada vez mais de um processo educacional emancipatório político. E aí é que a gente tem, né, uma gama hoje no nosso país de analfabetos funcionais. Que são o quê? São pessoas que passaram pela escola, mas não conseguem fazer uso das práticas de leitura, escrita, né, de oralidade e sua semiose de forma significativa. Então, são pessoas silenciadas, são pessoas que não se sentem à vontade, né, para dizer o que pensam, que não se sentem à vontade para travar lutas políticas na sociedade, para travar embates. E a gente vê isso de forma muito clara hoje com essa pandemia, né? Quem tem assistido, eu tenho evitado, mas essa semana eu retomei, né? Quem tem assistido os telejornais tem visto como a população é aviltada de seus direitos porque não tem o mínimo, né, de conhecimento ou de acesso a como aquele direito pode funcionar. Então, às vezes, nesse contexto de submissão, né, que os políticos desejam, eu também falava que a educação acaba sendo, eu usava essa expressão, a galinha dos ovos de ouro desses agentes políticos. Porque também, né, a grande probabilidade de perpetuar e perfilar poder naquele território, né? Seja o município, seja ali na própria comunidade, né? Justamente através dela também que se mantém um espaço de poder por aquele agente político, né? Diante desse cenário, cabe a nós, professoras e professores de língua portuguesa, nesse papel de atores sociais, tomarmos, né, para nós mesmos a incumbência de ressignificar nossas práticas, nossos modos de ensinar e de aprender textos, gêneros discursivos na escola, né? Esse é o nosso desafio, de enxergar que cada texto ali tem um sentido, tem um atravessamento político. E aí a gente começa, pelo menos no meu exercício, eu fazia assim, eu falava, esse gênero aqui não vai ajudar os meninos e as meninas, que era a expressão que eu usava, né, nesse processo de emancipação política, uma vez que é um gênero que imobiliza, né, a voz do sujeito aparecer. E há gêneros que possibilitam mais que a voz do sujeito apareça. Então, até nessas escolhas, a gente começa a perceber como é importante a gente nos concebermos, né, nesse papel de agente social de transformação. Devemos tomar também para nós mesmos uma discussão crítica das éticas ou costumes locais, né, como os próprios multiletramentos sugerem. Constituir uma ética plural e democrática, não dá para ser só o que a gente quer, né, só o que a gente acha que é legal, que é importante, mas escutar os nossos estudantes e as nossas estudantes sobre o que eles também querem discutir criticamente, né, dentro da escola. E, ao mesmo tempo, a gente precisa instituir alguns critérios críticos para poder a gente apreciar os produtos que são produzidos, né? Produtos produzidos, mas produzidos ali naquela cultura local e na cultura global. A gente precisa também problematizar isso. Diante desse contexto, a gente começa, né, a ensinar
textos e gêneros, valorizando, em primeiro lugar, a cultura, a realidade e o contexto local, né? Esse é o nosso primeiro passo, a gente fazer com que aquelas pessoas valorizem as suas práticas, para depois a gente ampliar essa discussão, mas sempre com esse cuidado, pelo respeito mútuo, pela compreensão também dos efeitos de sentido dos discursos de opressão e de dominação sobre as classes ou grupos sociais desfavorecidos, né? Então, a gente precisa fazer essa problematização. E aí a gente pode trazer alguns elementos do ensino de textos, né? Primeiro, o próprio conhecimento do gênero em si, as concepções de língua, a norma padrão, né? Até que ponto a norma padrão nos serve, né? Nos é um mecanismo também de exercer poder sobre o outro. As diferentes linguagens que podem ser mobilizadas para a gente desenvolver as capacidades de leitura, de escrita e de produção de linguagens na escola, junto com os estudantes. Por isso é importante a gente entender que algumas práticas sociais e multissemióticas podem e devem circular na escola, né, nas nossas aulas, justamente para avisar dar conta dessa tarefa que é incumbida ao professor que assume o papel de agente social. Estou no tempo, né, Carlos? Além disso... 5 minutinhos. Quanto? Você tem mais 5 minutos. Já? Passa muito rápido, gente. Então, vamos lá. Além disso, a gente precisa reconhecer cada vez mais que estamos ensinando, né, um português brasileiro para um aluno que já é nativo dessa língua, né, para que a gente saia daquela ideia que o Dumont fala, né, o português são dois. Então, a gente precisa cada vez mais tomar como ponto de partida experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, né, de modo a gente possibilitar que a participação significativa, crítica, por meio das práticas sociais, sejam realmente constituídas, né? Por isso que é fundamental a gente também, enquanto instituição aí, não mais o professor, mas a instituição em si, em um contexto mais amplo, ela precisa reconhecer que os estudantes, né, as familiares, as pessoas que circundam, que frequentam, que adentram aquele lugar, também têm suas práticas e que a gente precisa dialogar com essas práticas no processo de construção do saber, né, por meio da conquista do poder político, okay? de inocentes, né, enquanto pessoas, nós não somos inocentes, nós fazemos escolhas, né? E essas escolhas reverberam em nosso entorno e, a depender, né, do espaço ou da posição que você ocupa, reverbera uma sociedade como um todo, né? A professora Terezinha Oliveira Santos, que compõe também o nosso grupo de pesquisa, ela tem um texto intitulado Educação de Jovens e Adultos e Formação Docente. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E no processo de conclusão desse texto, ela traz duas perguntas, que aqui eu vou fazer uma adaptação de um modo geral, né? Ela diz assim: diante do exposto e das condições de acesso à EJA na atualidade, de que maneira esses educandos têm se apropriado da oralidade escrita para resolver situações nas quais a realidade fora dos muros da escola se lhes impõe? E de que maneira as práticas docentes na sala de aula da EJA têm sido pautadas na desconstrução das linguagens eurocêntricas epistemicidas? E aí, por que eu disse que eu vou fazer a adaptação? Tirar esse contexto da EJA, mas a gente pensar em todos os nossos contextos. De que maneira a gente tem contribuído para que, fora dos muros, do espaço em que estamos, os alunos possam lidar com essa realidade, trabalhar essa realidade? Como a gente tem contribuído para que a desconstrução de uma concepção, né, eurocentrada de linguagem, e tão epistemicida e tão suicida, eu diria, né, tão excludente, seja desconstruída na nossa sociedade.
Então, não podemos nos esquecer que, enquanto professoras e professores de língua, que a linguagem, né, que a língua é o território de conflito que nunca se estabiliza. Então, como um fenômeno social, a linguagem ela possibilita que o poder esteja presente em todos os mecanismos e relações sociais, não só no Estado, enquanto essa instância, mas também nas classes, nos grupos e nas diversas esferas da atividade humana, nos diversos espaços que a gente atua, né? Então, nesse cenário, a produção e a transformação do conhecimento se dá por meio da linguagem. Não tem como a gente fugir disso, né? E daí é importante a gente tomar o pé, né? Partir, ter como ponto de partida de que o diálogo multicultural, de que a produção e a transformação do conhecimento por meio das nossas práticas sociais de leitura, de escrita e de oralidade são ferramentas eficazes para a quebra de dominação dos grupos privilegiados. É uma das formas, dos modos operantes da gente quebrar esses privilégios. E aí, por último, que eu acho que como o Carlos falou, 5 minutinhos já está acabando aqui, né? Então, por último, eu quero trazer uma citação freiriana, né, que eu interagi bastante com essa citação, para dizer que nós somos convidados e convidadas a fazer história na medida que perescrutamos os temas próprios da nossa época, o que a gente está vivendo agora, e realizamos ações eficazes diante deles. Também fazemos história quando, ao aparecerem temas inéditos, ao se buscarem valores novos na condição de pessoas, sugerimos uma nova formulação, uma mudança no modo de atuar, nas atitudes e nos comportamentos. Né? E tanto que Freire insiste nessa obra dele, que nós fazemos história quando captamos os temas. Né? E se a gente não interage com esses temas e na construção dessa história, a história nos arrasta, ao invés de realmente construirmos a história em si. Então, fazer história dá realmente muito trabalho. Né? Eu já estou aqui meio que pensando. A gente, na UFOB, está em processo já para o ensino remoto, né, emergencial. E aí eu já fico aqui pensando como eu posso fazer história dentro dessa realidade, porque isso exige de mim, enquanto docente, agente social de transformação, um compromisso maior. Né? Exige uma formação continuada, exige o desprendimento de alguma concepção que ainda reste de que eu sou a origem do saber, né? Exige uma postura de escuta, de provocação, exige dedicação, né? E para além daquele termo dedicação exclusiva, exige que sejamos, né, justos e justas socialmente, exige que nós defendamos os direitos daqueles que têm seus direitos negados e ou são invisibilizados. Então, a partir disso e acreditando nisso, minha fala continua sendo um convite para fazermos história. Façamos histórias, sejamos todos, todas e todos agentes sociais de transformação. Gratidão pela escuta de vocês. E eu concedo a palavra ao meu amigo Fábio. Muito obrigada. Obrigado, Luziane. Você fique tranquilo, porque depois da fala do Fábio, a gente abre para conversa com as pessoas. A ideia é não encerrar a sua fala agora e as suas provocações, mas que elas sejam um estupim, ok? E aí a gente termina a parte de Fábio, que é a segunda, e depois a gente abre para você retomar alguma coisa, provocar as pessoas, tá certo? Ok. Tá Obrigado, bem. eu já passo para o Fábio, então. Agradecida. Tchau, tchau. Oi, gente, boa tarde. Todos conseguem me ouvir perfeitamente? Sim, Fábio. Beleza. Então, agradecer a Luziane por esse convite à provocação. Eu acho que nosso papel enquanto docente, enquanto pesquisador, e ocupando esse espaço na universidade é o de provocar, né? E nesse exato momento, eu estou morando em Brasília e aqui também cursando o meu doutorado, que é em Linguística, e acabei de completar o primeiro ano da minha pesquisa, e essa minha fala aqui, ela se refere especificamente a um processo de experimentação, a um processo de
contato com ferramentas analíticas. E a gente, nesse processo do fazer pesquisa, vai experimentando, vai tentando encaixar as peças e se encontrar nesses meandros da investigação. E a minha área, especificamente, é a análise de discurso. E a análise de discurso, ela almeja investigar criticamente como é que as assimetrias, elas expressas, elas são sinalizadas, elas são naturalizadas e mantidas por algum tempo, né, pelo discurso. E a gente vai se atentar, na análise do discurso crítica, à recuperação desses processos sociohistóricos de produção dos discursos. E qual é a questão? A gente vai tentar destacar o ponto de articulação entre o linguístico e o social. A minha pesquisa, especificamente, ela trata sobre uma investigação sobre os processos de construção, desconstrução e representação das identidades soropositivas em canais brasileiros da plataforma de compartilhamento de conteúdo e rede social também, né, multimídia e YouTube, focados justamente nos ativismos de enfrentamento às epidemias de HIV/AIDS. Então, como essas identidades soropositivas, elas são construídas, elas são desconstruídas e elas são representadas a partir desses ativistas que se assumem a partir dessa identidade, que se assumem a partir desse lugar de sujeito político soropositivo e que explicitam saberes, explicitam seus testemunhos, ao mesmo tempo constroem biografias e falam do que é viver com HIV hoje, em 2020, no Brasil. E antes da gente chegar nesses ativistas contemporâneos, nesses produtores de conteúdo, nessas pessoas que trabalham com entretenimento, nessas redes sociais, eu queria pegar aquele que foi o primeiro artigo publicado pelo CDC, né, o Centro de Pesquisa e Investigação de Doenças dos Estados Unidos, em que, em 1981, o mundo tomou conhecimento daquela que, até o momento, foi uma das grandes doenças, das grandes epidemias que afetaram a humanidade. O trechinho desse artigo que vem expor ao mundo o que viria a ser a AIDS. No período de outubro de 1980 a maio de 1981, 5 homens gays, todos homossexuais ativos, foram medicados para o tratamento da pneumocistis carinii, confirmada por biópsia em 3 hospitais em Los Angeles. 2 dos pacientes morreram. Os 5 pacientes tinham infecção por citomegalovírus, passada ou presente, e infecção das mucosas por candidíase, confirmadas laboratorialmente. Seguem-se os relatórios desses pacientes. Então, a marca de introdução do primeiro texto que o mundo toma conhecimento, lá nos idos de 1981, na primeira linha, se referem a 5 homens jovens, todos homossexuais, com a sua vida sexual ativa. Então, desde o primeiro artigo publicado sobre a AIDS, as primeiras palavras já vão se referir a um grupo de homossexuais. E esse grupo, uma vida sexualmente ativa. Então, a deficiência imunológica relacionada aos gays vai ser o primeiro nome usado para a doença, que hoje é conhecida como AIDS, agora é conhecida como AIDS, ou GRID em inglês. E ela foi mencionada pela primeira vez em um artigo em 1982 no New York Times. Então, o primeiro texto, o primeiro discurso a respeito da AIDS, ela se referia especificamente a homens gays com vida sexualmente ativa. E o nome da doença a qual o mundo tomou conhecimento a partir de um artigo publicado no New York Times era deficiência imunológica relacionada aos gays. Então, esse é o ponto de partida, o ponto de emergência da doença que o mundo viria a conhecer e se tornar uma epidemia e uma pandemia. Mas antes de partir para esse histórico, é importante a gente pontuar o que é a AIDS hoje, a partir de estatísticas mundiais, que são inclusive lançadas semestralmente e a gente consegue encontrar facilmente no site da UNAIDS. Hoje, até o fim de 2019, cerca de 25,4 milhões de pessoas tinham acesso à terapia antirretroviral.
cerca de 38 milhões de pessoas viviam com AIDS em todo o mundo até o fim de 2019. Cerca de 1,7 milhões de pessoas se infectaram por HIV em 2019. E cerca de 32,7 milhões de pessoas morreram desde o começo da epidemia. E estima-se que, ano passado, cerca de 7,1 milhões de pessoas ainda não sabiam que viviam com HIV. Outras pesquisas, então a gente tem aí um número alarmante, e as instituições que trabalham com esses números começam a mapear quais são os caracteres que tornam essa epidemia aí de um problema muito grave em determinados contextos. E aí a gente vai ter a questão da pauperização, a questão da interiorização, da feminilização, a questão de como em determinados contextos de extrema vulnerabilidade socioeconômica, a AIDS ainda é um problema. A AIDS ainda provoca muitas mortes. E esses milhões que estão aí relatados na estatística, uma estatística que saiu há poucos dias, inclusive, vocês podem encontrar facilmente no site da UNAIDS Brasil, mostram que o problema é um problema ainda muito grave. Ano passado, a própria UNAIDS ela lançou uma pesquisa chamada Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil. Então, essa pesquisa ela vai mostrar que a maioria das pessoas que vivem com HIV/AIDS, com HIV, elas já passaram pelo menos por alguma situação de discriminação ao longo de suas vidas. Esse estudo ele foi feito com 1.784 pessoas, em 7 capitais aqui do Brasil, entre abril e agosto de 2019. E o que essa pesquisa realizada pela UNAIDS apontou? É que cerca de 64,1% dessas pessoas entrevistadas já sofreram com alguma forma de estigma ou discriminação. Então, sejam comentários discriminatórios ou especulativos, já afetaram cerca de 46,3% delas, enquanto 41% desse grupo diz ter sido alvo de comentários feitos por membros da própria família. Então, percebam, esse levantamento ele vai evidenciar que muitas pessoas já passaram por outras também situações de discriminação, incluindo assédio verbal, perda de fonte de renda ou de emprego e até mesmo agressões físicas. Então, essa é uma pesquisa que mapeou o índice de estigma no Brasil e ela foi lançada recentemente, em 2019. Outras pesquisas elas vão apontar como, por exemplo, o fator vergonha, o fator estigma, impede que as pessoas, por exemplo, realizem testagem com frequência. Elas têm medo de realizar testagem. Ou como a própria noção de estigma, ainda em 2020, ela dificulta que determinados grupos e sujeitos continuem o tratamento de forma eficaz. Então, a gente percebe que o problema do estigma e da discriminação é ainda um problema que afeta as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Essa minha fala agora, ela vai estar muito atravessada por um trabalho de uma pesquisadora portuguesa chamada Maria Manuela Carvalho, e ela vem investigar e tentar articular o conceito de dispositivo que foi construído pelo filósofo Michel Foucault à questão do HIV/AIDS. E a Maria Carvalho ela vai apontar que o vírus do HIV é um vírus de morte que veio se instalar nos centros nevrálgicos da própria vida, no sangue que circula no corpo vivo, nas relações entre homens e mulheres que contêm a possibilidade de gerarem novos seres, nas mulheres que trazem em si os filhos a quem deram a vida. É a morte na vida. É a vida na sua possibilidade que vai ser ameaçada pela própria morte. Então, o HIV é um vírus que vai tocar simultaneamente a intimidade de cada ser humano na sua relação com o outro e vai afetar toda a humanidade pela dimensão de pessoas que foram e que ainda serão infectadas. Então, a existência da AIDS ela vai provocar um ruído. Então, essa ideia de ruído é muito interessante e eu vou discuti-la mais à frente. Vai provocar um ruído na existência contemporânea. A partir de quê? De uma proliferação permanente e incessante de discursos. E a pergunta que se faz, por que se fala tanto em AIDS desde 1981? Então, sendo uma doença, a AIDS ela vai levantar uma série de problemas como o governo dos corpos, a questão da sexualidade, o poder e o saber médico, e considerando que a AIDS em si, ela também vai ser entendida como um dispositivo, e eu vou conceituar dispositivo mais à frente.
Mas o que a gente vai apontar agora como ponto de partida é que do saber médico, as investigações no campo das ciências humanas, várias instâncias elas se dedicaram à compreensão desse fenômeno. Então, a AIDS em si, ela já não é mais uma doença, mas ela se torna um problema social, ela vai se tornar um problema político, econômico e também um problema moral. Então, e o fato dela ter surgido em populações com comportamentos classificados como desviantes vai desencadear uma onda de discursos moralizadores que vão responsabilizar aqueles que são considerados, aspas, desviantes pela emergência dessa própria doença. Então, em torno da AIDS, o que vai surgir? Uma enorme rede constituída de saberes científicos, diversas disciplinas, não somente da medicina, porque o interesse a respeito da AIDS ela não vai se concentrar no saber médico, e outros saberes também não científicos, uma rede de discursos também formadas por instituições governamentais, não governamentais, serviços médicos, movimentos de solidariedade, mas também movimentos de discriminação. Enfim, toda a sociedade ela foi implicada, quer na produção de conhecimentos e das técnicas, até mesmo para controlar a epidemia, né? Quer na vigilância e no controle dos comportamentos humanos. Então, a proposta de entender o conceito de dispositivo aplicado ao meu trabalho, e ela vai ser uma ferramenta que vai servir como uma macrocategoria de análise, social de análise, é perceber que mais do que a compreensão da natureza trágica da AIDS, enquanto epidemia, é a ideia de compreender a AIDS, mais do que com essa ideia de uma natureza trágica, compreendê-la como um dispositivo de controle, ou seja, mapear dados através dos quais a gente consiga explicitar o encontro dos elementos do saber, do poder e da subjetividade. Ou seja, a AIDS ela vai incitar a produção de saberes, a manifestação de poderes, e a inter-relação entre eles, e, ao mesmo tempo, a construção de sujeitos. Então, o tríplice questionamento que a gente vai fazer através da AIDS é justamente através desse viés tríplice, né? Desse viés, desses 3 pontos: saber, conhecimento, relações de poder e o sujeito afetado, produzido, construído através dessa rede. Então, esse fenômeno da AIDS, desde os anos 80, vai nos impor um processo de compreensão cujos modelos são muito mais complexos que a visão médica, biomédica, ou apenas até a sociológica. Então, a gente vai ter que fazer traçar uma rede de conexões para possibilitar o mapeamento dessas nuances, o emaranhado dessas linhas que atravessam esse dispositivo. E entender, por exemplo, por que as pessoas fogem, ainda hoje, do teste de HIV. E aí a gente tem uma coisa que foi construída desde os anos 80, que é o medo da morte, e durante muito tempo, nenhuma terapia ela foi definitivamente eficaz. Mais de uma década, inclusive, né? Desde o surgimento em 81, mais de uma década, nenhuma terapia ela foi eficaz. E, ao mesmo tempo, um medo por conta da exclusão social, da vergonha, da estigmatização. Então, a gente parte da análise desses 3 elementos, saber, poder e sujeito, para tentar compreendê-los como elementos constitutivos dessa rede de saberes que alicerçam a AIDS. Então, essa minha análise, e aí o ponto específico da minha pesquisa, ela pretende destacar essa ramificação que vai atravessar esses 3 pontos: poder, saber e sujeito, e constituindo e emergendo a partir deles no próprio dispositivo da AIDS. Mas o meu olhar também se lança sobre como as mídias e a própria indústria do entretenimento, ou seja, em seus movimentos difusos, plurais e irregulares, vão criar uma espécie de branding da AIDS. Branding é uma marca da AIDS, que é mais do que uma marca, mas se refere também a uma gestão da própria AIDS. Então, no sentido econômico, empresarial e no ramo da comunicação, brand ou marca vai se referir a um conjunto de imagens, de ideias, de símbolos, de slogans, logotipos e outros elementos de identidade visual que dão consistência a produtos e serviços. Ou seja, há um valor que é simbólico na marca AIDS, e esses produtos gerados a partir dessa marca, você vai ter cinema, literatura, música,
jornalismo, ou seja, uma rede imensa de construção de saberes entremeados com poderes que vão utilizar desse valor simbólico da marca AIDS e gerar produtos. E esses produtos eles vão se disseminar e vão ser consumidos avidamente. Então, o mundo, desde 1981, consome com muita avidez a marca AIDS. E a gente está falando em marca, né? Mas, assim, a gente sempre fala em marca. Quem detém a propriedade intelectual da AIDS? Eu acho que a AIDS ela é uma marca, a gente pode falar de um brand da AIDS, mas, ao mesmo tempo, ela não há uma propriedade intelectual. Ela foi apropriada por todos e todas, e por toda a sociedade. Então, um outro ponto que eu quero tratar é sobre a relação entre o sistema imunológico e a confissão pública do soro positivo. Há uma relação entre isso, a partir do momento que se define que a quantificação desse sistema imunológico, ou seja, a contagem das células de defesa, CD4, CD8, produzem identidades, então os sujeitos eles vão ser construídos com base nesses números. Então, essa confissão a partir desses números, a partir dessas categorias biomédicas, podem vir a romper um forçoso armário a que são impelidas as pessoas que vivem com HIV. E se configurar também no exercício de contrapoder, porque elas vão ser forçadas a participar de um debate público, inclusive até no âmbito científico, isso principalmente no auge da crise da AIDS nos anos 80 e 90. Então, vejam só, toda essa rede que vai compor o fenômeno da AIDS, ela não vai dizer respeito apenas a quem vive com o vírus, ou a quem trabalha diretamente com essa questão. As nossas cidadanias, as nossas subjetividades, elas foram definitivamente afetadas por esse dispositivo. Seja nas políticas de prevenção e cuidado, seja em como a gente vislumbra, por exemplo, o afloramento de nossa sexualidade, de nossos desejos, de nossas afetividades, de nossas relações com o mundo, não é possível se posicionar de forma externa. Não dá para se colocar de forma externa a AIDS. Um filósofo chamado Eduardo Jardim, tratando sobre a AIDS, ele vai dizer que a AIDS é uma história de todos nós. E aí é que a gente pensa que a AIDS é um dispositivo que funciona como uma tecnologia de poder. E aí eu estou falando de dispositivo. O dispositivo, ele, na concepção Foucaultiana, diz respeito a 3 dimensões, como eu já havia referido: o poder, o saber e a subjetividade. Esse conceito ele vai aparecer na obra Vigiar e Punir, 1975, e na Vontade de Saber. Então, são obras em que o conceito de poder vai ser tratado de forma inequívoca, aparece ali de forma explícita nos textos do Michel Foucault. Em uma entrevista, ele vai dizer a respeito do dispositivo o seguinte, então, abre aspas, o que o Foucault diz a respeito de dispositivo. O que eu tento assinalar sobre este nome, dispositivo, é, em primeiro lugar, um conjunto deliberadamente heterogêneo que vai compreender o quê? Discursos, instituições, disposições arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Os elementos do dispositivo, então, vão ser o dito, mas também o não dito. Ou seja, o que é o dispositivo? É essa rede mesma, em si mesma, que vai conseguir estabelecer uma linha de conexão entre esses elementos todos. E o Foucault ele vai dizer que justamente no dispositivo ocorre no laço entre esses elementos heterogêneos. E, por fim, o dispositivo ele vai se tratar também de uma formação num dado momento histórico e que tem como função responder a alguma urgência. Então, o primeiro elemento do dispositivo é o saber. Então, entender o saber mergulhar nos meandros do entendimento do saber nos leva a um esforço no sentido de compreender as condições históricas que vão permitir a emergência de determinados conhecimentos. Ou seja, como emergiram os conhecimentos a respeito da AIDS, a respeito de quem vive com HIV, a respeito das pessoas acometidas pela síndrome. Então, a respeito
dessa emergência desses conhecimentos que a gente vai se debruçar. Ele trabalha com um método arqueológico no primeiro momento e que trata dessa investigação sobre a história dos saberes. E o que é saber, então? Vai ser esse conjunto de elementos formados de maneira regular por uma prática discursiva. São responsáveis à constituição de quê? De uma ciência. Então, o discurso vai funcionar como um conjunto de enunciados efetivos e de produção de verdades. Ele vai tratar também uma distinção entre conhecimento e percepção, ou seja, esse conhecimento que é produzido pela ciência e essa percepção que é, vamos dizer assim, do senso comum. Então, a análise do discurso, ela vai se propor a compreender como, em determinado contexto histórico, em seu próprio acontecimento, emergiu determinado discurso, ou seja, quais são as condições de emergência ou de existência de determinados discursos. Então, pensando nos anos 80 e pensando na AIDS, me interessa muito pensar que, naquele contexto, a expansão do sistema de comunicação de massa vão fazer com que o discurso sobre a AIDS eclodam, se proliferem, tomem conta do mundo. Então, há uma condição de emergência e de proliferação, ou seja, de distribuição e de consumo desses discursos, que é próprio de um período histórico da humanidade em que os sistemas de comunicação de massa estavam se ampliando. Isso não era pré-internet. Então, o discurso ele vai ser entendido como uma prática, né? Ele vai ter regras de formação, de existência, e, por sua vez, a gente tem a relação do discursivo e do discurso com o não discursivo, ou seja, as práticas sociais, as práticas políticas, as instituições, etc. Então, nessa complexa trama entre práticas discursivas, e que são o saber científico, o discurso científico, o conhecimento, o saber, e as práticas não discursivas, não vai ter uma relação linear, mas um vai retroalimentando e construindo esse elemento do saber que é um dos pilares do dispositivo. Então, o dispositivo ele vai funcionar como uma rede de relação entre os elementos discursivos e os não discursivos. E aí eu vou entrar agora no segundo elemento. Falei do saber. Então, esse saber que emerge nesse contato, nessa inter-relação, interconexão entre elementos discursivos e não discursivos, e aí a gente tem o outro elemento que é o de poder. Se na arqueologia o Foucault estava preocupado com a definição das regras de formação dos enunciados, ele vai valorizar o discurso, porque ele vai partir do pressuposto que tantas práticas como as teorias das ciências humanas, por exemplo, vão estar subordinadas a uma estrutura teórica. Mas ele vai mais adiante, principalmente a partir do Vigiar e Punir, apontar de forma explícita que poder e saber nunca se excluem. Eles vão se implicar porque o exercício do poder vai criar saber. E o saber, por outro lado, vai engendrar efeitos de poder. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. E aí ele vai apontar uma mudança de método, que ele vai chamar de método genealógico. E aí a genealogia ela vai rejeitar 3 pontos. Ela vai rejeitar essa ideia de origem, essência, ou seja, de um discurso essencial, vai rejeitar uma origem perfeição e vai rejeitar uma ideia de origem verdade. Então, quais são os objetos de investigação a partir do método genealógico? Vai ser a proveniência e vai ser a emergência das relações entre saber e poder. Então, ele descarta a ideia de uma história que é continuista, que é linear, e vai partir para a noção de acontecimento. Ou seja, há uma relação de forças que se investe e há um poder que é confiscado, um vocabulário que é retomado e que é usado contra até os seus utilizadores. Ou seja, as forças que estão em jogo na história não vão obedecer nenhum destino, nenhuma mecânica, mas antes ao acaso da luta. Então, a noção de poder vai ser difusa, múltipla, ramificada e vai retirar o Estado desse lugar de elemento central. Ou seja, é um esforço de incompreensão e de realização desse lugar dos micropoderes. Esses micropoderes vão se relacionar com esses níveis mais amplos de poder que normalmente estão situados no aparelho do Estado. E aí, tanto que ele vai lançar esse conceito na microfísica do poder,
E esse dispositivo ele vai ocorrer a partir de dois grandes modelos. Ele vai falar do dispositivo de normalização e do dispositivo da sexualidade. Antes da gente partir para a questão da AIDS específica, o que seria esse dispositivo de normalização? O Foucault ele vai pensar no que ele vai chamar de anatomia política, ou anátomo-poder, que vão ser esse conjunto de técnicas que vão servir para organizar e docilizar os corpos. O que seria a docilização desses corpos? Funciona no sentido de inserir esses sujeitos, esses corpos, esses indivíduos, em sistemas de utilidade. Eles precisam ser úteis, precisam ser otimizados e precisam ser produtivos. Então, a ideia da anátomo-política é a formatação dos corpos através da docilidade e de uma produtividade através das disciplinas, ou seja, uma gestão do espaço do tempo, um olhar vigilante e uma sanção que vai ser normalizadora. Então, o dispositivo da normalização, ele tanto vai servir para produzir corpos, encaixar os indivíduos, então, a partir de gestão do espaço do tempo, a vigilância constante e as sanções. Esses corpos que desviam dessa fábrica de produção de corpos, eles vão ser sancionados em alguma medida. E o conhecimento produzido a partir disso vai ser o próprio exame desses corpos, a partir dessa vigilância. Então, normalizar, o que seria o dispositivo de normalização? Vai ser impor uma exigência a uma existência. Ou seja, aquela existência precisa ser enquadrada em um sistema muito rígido. E o Foucault fala muito da estrutura arquitetônica das instituições. Ele vai pensar muito a escola, ele vai pensar muito o hospital, ele vai pensar muito o sistema prisional, os presídios, e justamente para construir esse lugar de controle dos corpos, do treinamento, do exercício, como objeto de experiência e também objeto de poder. Então, a gente vai ter a anatomopolítica como uma regulação do corpo. Mais adiante, no Vontade de Saber, História da Sexualidade 1, ele vai tratar não apenas da regulação do corpo, ou do sujeito, ou do indivíduo, pelas vias da anatomopolítica, mas ele vai falar agora de uma regulação da população, o que ele vai chamar de biopolítica. Ele vai dizer que é preciso analisar taxa de natalidade, idade do casamento, se os nascimentos são legítimos ou ilegítimos, precocidade e frequência das relações sexuais, ou seja, saímos do controle dos indivíduos, e vamos para o controle das populações. E aí a gente entra no dispositivo da sexualidade, em que o Foucault ele vai apontar que esse dispositivo de sexualidade vai patrocinar uma explosão de discursos sobre as sexualidades, sobre os gêneros periféricos, sobre as sexualidades desviantes, e vão posicioná-las em um locus, né, de escrutínio por meio dos saberes construídos em tela. Então, as perversões sexuais vão se deslocar da área do direito e vão para a medicina. Então, a medicina vai ser o saber e o poder e o locus especial para se tratar desse controle dessas populações. Então, a biopolítica, ela sai dessa ideia de punição, dessa punição com base na vigilância da anatomopolítica, e vai para uma medicalização, uma patologização da vida. Então, e esse dispositivo de sexualidade vai servir-se também do dispositivo da confissão como uma forma de acesso à verdade do indivíduo. E aí, quais são os quatro elementos cujo olhar desse dispositivo vão se concentrar? Por exemplo, a esterilização do corpo da mulher, ou seja, a mulher histérica, a sexualidade da criança, vai concentrar-se também nos casais, ou seja, na socialização dos comportamentos dos procriadores, ou seja, os casais precisam procriar, e vai psiquiatrizar aquilo que é entendido como prazer perverso. Aí a gente volta lá para 1981,
quando os discursos começaram a eclodir sobre a AIDS, e aí a gente tem, naquele momento, uma sobreposição de patologias. Em 1981, a homossexualidade, ou o homossexualismo, SIC, né? O homossexualismo ainda estava no rol de doenças mentais. A OMS só veio retirar a homossexualidade do seu rol de doenças em 1990, ou seja, quase 10 anos depois do surgimento da AIDS. Então, o sujeito que, por excelência, estava sendo associado à AIDS, ele, ao mesmo tempo, já havia por si uma outra, explicitava como doente, que era do homossexualismo. Ou seja, esse dispositivo de sexualidade vai ser o tema fundamental do biopoder. Então, a questão vai ser como essa sociedade disciplinar, essa sociedade que rege os corpos, seja em nível do indivíduo, seja em nível das populações, através da gestão, principalmente da saúde, ela vai produzir mais adiante o que a gente vai chamar de dispositivo de controle. E aí a gente vai ter uma grande mudança, porque, por exemplo, a gente sai, o Foucault pensa muito o lugar da fábrica, o lugar da arquitetura, o lugar em que a arquitetura ela vai controlar os corpos. Mais adiante, ele vai pensar que esse dispositivo disciplinar, outros autores, na verdade, vão pensar que esse dispositivo disciplinar ele vai se ampliar para um dispositivo de controle que não vai estar mais nas arquiteturas, ou seja, vão estar em todos os espaços. Enquanto os homens das disciplinas estavam situados em um lugar fechado, esse novo homem contemporâneo ele vai estar, ao mesmo tempo, vigiando a si, vigiando o outro, em todos os lugares, não apenas pela arquitetura. Então, a gente sai de um indivíduo disciplinado pelo chão da fábrica, disciplinado pela estrutura da arquitetura da escola, pela estrutura dos hospitais, e sai para um indivíduo que potencialmente controla-se. Aí a gente tem as redes sociais, aí a gente tem outras formas de se pensar a ideia do trabalho, e a gente vai sair dessa ideia de docilidade para autonomia. Então, uma nova normatividade vai ser a própria ideia de autonomia. E aí, já está quase no fim, né? Deixa eu pular para... Tem 5 minutos também. 5 minutinhos? Então, vou pular logo para a questão da AIDS. Então, vejam só, em relação à AIDS e o saber médico, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a doença que mais matou pessoas na história foi a malária, que é considerado praticamente um predador da humanidade. Mas por que a AIDS recebeu uma extraordinária atenção em relação às outras doenças e epidemias, sendo que, do ponto de vista biológico e médico, ela não seja excepcionalmente a mais perigosa? Então, pensando no final do século XX, a medicina ela vai se congratular do fato de que as doenças contagiosas como a lepra, a tuberculose, a peste, até mesmo a malária, elas estavam sendo controladas. E aí a medicina estava com muita atenção ao câncer e a outras doenças degenerativas, ou doenças crônicas, ou cardiovasculares. Esses eram alvos de interesse da medicina naquele momento. E a AIDS ela vai provocar uma reconfiguração nesse cenário. Então, nunca antes na história da humanidade um vírus seria tão intensivamente estudado e uma doença tão exposta como a AIDS. O caráter mutante do vírus e sua capacidade mesma de destruição, porque o que ele faz? Ele vai destruir aquilo que é o centro nevrálgico de defesa do organismo, o sistema imunológico. E isso vai posicioná-lo num campo de ineditismo em relação à medicina. Então, primeiro, ele tem um potencial epidêmico, ou seja, de infecção, e segundo, o potencial de destruição daquilo mesmo que é o básico no sentido de sinônimo de saúde. Nesse momento, o sinônimo de saúde é o sistema imunológico, e é justamente o que ele vai destruir. Então, a gente vai pensar que
há um risco, há uma noção de risco que vai emergir com a ideia dessa infecção por conta da epidemia e que vai destruir esse sistema imunológico. E aí, como o Estado ele vai agir imediatamente e tentar aplicar enquanto modelo explicativo desse adoecer? Primeiro, vai haver uma intervenção controladora desse Estado junto às populações, com o objetivo de minimizar os riscos. E segundo, ele vai atribuir responsabilidade ao homem, ao sujeito nesse processo de adoecer. E por último, vai moralizar a doença. Então, a AIDS, ela vai emergir como um ruído organizador de um novo modelo médico. Então, naquele momento da história, em que o sistema imunológico passa a ocupar um lugar privilegiado, como verdadeiro promotor da cura, vida e imunidade vão ser sinônimos. Então, vida vai ser compreendida como um conjunto de força de resistência à morte. Então, o HIV vai justamente impactar a comunidade, porque vai inviabilizar o funcionamento do sistema. Então, ao mesmo tempo, vai ser um ruído, porque ele vai reorganizar os próprios sistemas sociais. Por que ele é um ruído? Porque ele vai, num primeiro momento, desorganizar a rede de conhecimentos e cuidados médicos e vai desestabilizar esse próprio biopoder com consequências médicas, sociais e políticas. Ou seja, a AIDS, principalmente se a gente pensa do período entre 81 e 84, vai ser considerada como um período difuso, como um perigo difuso e generalizado. Porque entre 81, quando é publicado o primeiro artigo, somente em 1983 o vírus ele vai ser isolado. E somente em 1984 a gente vai ter uma relação direta entre o vírus e a doença que ele produz. Ou seja, longos 4 anos de produção de discursos que vão instaurar um grande medo e culpa também, e uma divisão entre nós, ou seja, a sociedade, e aqueles outros. Ou seja, vai se instaurar uma lógica da cirurgia social, até com projetos de afastamento e isolamento daqueles chamados indivíduos perigosos. A partir de 85, quando a gente já tem o isolamento e a definição do vírus como causador da AIDS, a gente vai paulatinamente superar essa ideia de grupo de riscos e o perigo ele não vai estar mais ligado diretamente a pessoas, mas a comportamentos de risco. Então, a gente migra dessa proposta de isolar os sujeitos, aqueles outros perigosos, para um modelo de vigilância e controle dos comportamentos de risco. Então, essa cartografia social da AIDS, então, por um lado, a gente tem as disciplinas laboratoriais, investigando o vírus, investigando a doença, e, por um outro, concomitantemente, uma pesquisa epidemiológica. E essa pesquisa epidemiológica vai fazer um mapeamento do comportamento sexual dos doentes e vai revelar que não apenas os homossexuais, mas também os heterossexuais, usuários de drogas, doentes transfusionados e outros receptores de derivados de sangue, até recém-nascidos, vão ser alvos da doença. Então, determinar o estatuto sorológico das pessoas vai passar a ser uma alternativa, já que os tratamentos eram pouco eficazes. E aí se cria um estatuto ambíguo para as pessoas soropositivas, a partir do momento em que os testes começam a ter destaque. Eles não são nem doentes, eles não são nem sãos, mas são socialmente perigosos. Então, essa ideia inicial dos primeiros anos do isolamento e da concentração nos indivíduos, da culpa, e dessa culpa que precisa ser expurgada, vai ser transferida para comportamentos de risco. Então, se os sujeitos eles não são per se perigosos, os seus comportamentos e os seus modos de vida e os seus modos de existência são socialmente perigosos. E aí, você vai partir de um modelo que é microbiano, germe, doença, tratamento, que vai afetar foi diretamente afetado pelos estudos da epidemiologia, e que esses próprios sujeitos que estavam sendo afetados por isso vão contestar esse discurso e esse lugar de poder.
Já acabou meu tempo, né? Acabou sim. Deixa eu só finalizar, então. Vejam só para finalizar, a gente precisa pensar que esses sujeitos que em um primeiro momento estavam ali associados a, associados pela própria identidade ao vírus e à morte, em um segundo momento vão utilizar essa lógica da experiência e essa lógica da morte iminente como forma de contrapoder a esse dispositivo que se instaurou. E o que esse dispositivo instaurou? Esse dispositivo, em um primeiro momento, construiu saberes em uma rede de poderes, não apenas no campo biomédico, mas extras para outras instituições, e vai construir esses sujeitos, mas esses mesmos sujeitos, a partir do dispositivo da subjetividade, vão começar a falar de si. E falando de si, e contestando os próprios saberes médicos, e contestando o modo como os ensaios clínicos e as pesquisas estavam sendo feitas, esses sujeitos eles vão contestar o modus operandi de fazer ciência e vão provocar, inclusive, um ruído nesse fazer ciência. Então, a lógica da experiência da morte iminente vai provocar um novo modo de fazer ciência e vai afetar, inclusive, as novas pesquisas sobre outras patologias. E o meu trabalho ele vai focar justamente sobre esses discursos que emergem desses sujeitos, que pretendem construir esse outro lugar, esse outro lugar discursivo, esse outro lugar de subjetividade, essa nova construção de sujeito, e provocar ruídos nesse dispositivo que estava instituído. E, a partir daí, ali mesmo nos anos 80, a gente vai ter uma proliferação de artistas, de escritores, de sujeitos falando de si, contando as suas próprias histórias, narrando as suas próprias vidas e contestando aquele lugar ao qual eles estavam submetidos. E esse lugar ao qual eles estavam submetidos, que era o lugar do sujeito perigo, do sujeito barra vírus, do sujeito barra doença, do sujeito barra morte, vai ser completamente contestado por essas memórias, por essas narrativas, por esses textos, por essas escritas de si. Eu queria finalizar com um texto do poeta, acredito que ele estava até aí conosco, Ramon Nunes Melo. Eu ia falar de vários outros autores, mas por conta do tempo não é possível. Já tenho 42 minutos. Você vai poder falar sim, Fábio. Oi? Você vai poder falar sim. Não, eu só queria terminar com a poesia do Ramon, justamente como uma forma de... ele lançou um livro recentemente, em 2018, o livro do Ramon Nunes Melo, chamado Tente Entender o que Tento Dizer. E a gente, em todo o mundo, essas narrativas, essas biografias, elas surgem como uma forma de contestação. Deixa eu ir para o texto dele. Ato de fé. 22 de fevereiro de 2006, na cidade do Porto. Gisberta Salce Júnior, 45 anos, mulher transexual, soro positiva. Torturada por 3 dias, pedradas, pauladas, chutes. Sexualmente torturada, corpo dilacerado, queimado, com cigarros e jogada em 15 metros de agonia. Afogou-se na violência e no preconceito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de 14 jovens católicos, no poço fundo sem fim. Amém. E mais uma poesia dele, só para finalizar, Diálogos com William Burroughs. Ser extraplanetário. Eu sou o outro você. Em Laquete Alaquim. Transformo objeto em sujeito, a linguagem, o verdadeiro vírus. Obrigado. Que maravilha. A gente continuaria muito mais tempo escutando, mas a ideia, como a gente tem feito nos outros momentos, é que cada um não se estenda muito e que a gente possa abrir para as pessoas provocarem, perguntarem, fazerem comentários e que Luziane e Fábio continuem dialogando com as pessoas. A gente tem ainda mais a gente pode conversar mais uma meia hora,
se a conversa rendeu, eu acredito que sim. Tem vários comentários aqui das pessoas agradecendo, dizendo que as questões são pertinentes, são importantes de serem discutidas. Eu abro se vocês quiserem fazer alguma questão aqui no chat ou se vocês entendem mais adequado abrir o microfone e fazer uma pergunta de maneira sucinta. Fiquem à vontade. Ramon agradece. Linda fala de Luziane e de Fábio. Diálogo. Miranice também. Enquanto vocês vão pensando, eu vou fazer uma provocaçãozinha para a Luziane, muito rápido assim, só para vocês começarem a falar e abordarem questões que vocês eventualmente não aprofundaram, né? Que Fábio fez um recorrido, como a gente fala em espanhol, bastante longo do que é a discussão teórica da genealogia, né? Falou da emergência, da proveniência e tal. E poderia ter falado mais sobre o objeto em si dele, da tese, que nos interessa bastante, é o que me parece aqui. Mas eu queria perguntar para a Luziane se ela conseguiria pensar as normas linguísticas como um dispositivo. Se ela conseguiria utilizar o conceito que Fábio traz na fala dele, de dispositivo a partir de Michel Foucault, se ela consegue pensar esse dispositivo no ensino de língua e a relação do dispositivo com as normas linguísticas dominantes. Eu prefiro essa expressão, viu, Luziane? Normas linguísticas dominantes. Eu acho que é mais adequado para pensar do que dizer norma culta ou norma padrão. Não sei, mas é uma análise minha. E a pergunta para Fábio, que ele quer perguntar, Luziane falou muito na fala dela sobre fazer história. Que a gente precisava, é como se fosse um manifesto, né? Uma proclamação para fazer história. Carlos, perdão E te interromper. oi. Tem algum microfone ligado aqui, tá dando interferência. Se o nosso ouvinte puder desligar, por Pronto, gentileza. obrigada. E Luziane falou muito na fala dela sobre fazer história. E Fábio traz a questão da genealogia, né? E Foucault mesmo diz que a genealogia ele chama de história efetiva. É um sinônimo de genealogia, ele chama de história efetiva. E isso está num livro chamado... está num artigo chamado Nietzsche, Genealogia e História. Tá? Está em vários lugares de vários compilados de Foucault. Mas a questão para Fábio é a seguinte. Se a gente fosse fazer a genealogia do vírus neste tempo presente, neste momento, né? Que história é essa que emerge nesse momento? Você disse que a sua tese de doutoramento ela está preocupada com essas reconfigurações que muitos ativistas e artistas estão fazendo do vírus, né? Que é um dispositivo de produção de subjetividade. Mas que histórias estão surgindo, aparecendo a partir desse momento presente? E que marcas que essas histórias elas trazem no corpo? Porque a proveniência ela é a marca do discurso no corpo, né? Se a gente ler Foucault com cuidado, a gente vai ver isso. A proveniência ela produz marcas no próprio corpo. E a gente dá para pensar nos anos 80 uma marca do dispositivo HIV/AIDS no corpo, né? E que marcas seriam essas hoje? Não sei. Só para vocês começarem, e aí depois a galera, se quiser ir falando aí, só para abrir assim. E tentem ser mais curtinhos para poder ficar dinâmica a discussão, pode ser? Luzi? Sim, pode ser. Carlos, gratidão pela sua pergunta. Primeiro dizer que eu não sou mega especialista em Foucault, não, mas eu sei o que é o dispositivo. Então, pelo menos, eu vou poder trazer, né, um pouco essa discussão em termos das normas, né, privilegiadas, das normas. A gente tem, né, uma disputa, aí depende da filiação discursiva, norma padrão, norma culta, né, normas privilegiadas. Assim, como é importante a gente compreender esse dispositivo como um mecanismo de poder no âmbito social. Deixa eu dar um exemplo bem claro, que eu falava com meus estudantes na escola, né? E aqui na universidade também eu falo hoje. A gente tem toda a questão da variação linguística, a importância da gente valorizar, né, o falar do outro, né? A importância da gente ver que tem linguagens e línguas que não são ditas como privilegiadas, mas que devem ser
acessadas e utilizadas como forma de poder político, né? O Pajubá está aí, né, Carlos? Você que estudou muito bem, tem uma obra extensa e muito linda nesse sentido. Por outro lado, eu sempre sinalizo aos meus estudantes que você, ao se apoderar, né, ao dominar uma norma dita privilegiada, você também passa a ocupar mais um espaço ali, e é uma forma também de você destruir aquele espaço, minar o campo. Né? Então, a gente precisa entender que fazer uso, né, se apropriar dessas normas, é uma forma de estarmos também participando desses espaços a partir do nosso olhar, não aderindo, né, ao olhar do outro, e, ao mesmo tempo, a gente exercendo também as nossas práticas. Né? É importante que a gente reconheça que não tem como eu só dominar uma variante e achar que eu vou ser um falante ouvinte em todos os meus espaços comunicacionais ou interacionais bem-sucedido. Pelo contrário, a gente vê que quanto mais domínio você tem de outros falares, de outros modos de produzir linguagem na sociedade, é o que te dá também um espaço de poder maior. Né? Então, é importante a gente reconhecer isso sim. Obviamente que é diferente, por exemplo, se eu pego ali, né, João ou Maria, que nunca foi à escola, que nunca teve acesso a uma variante dita como privilegiada, e a pessoa, obviamente, vai utilizar a variante que ela tem a capacidade de utilizar. Né? Aí é uma outra questão. Mas quando a gente está no espaço escolar, no espaço institucional, é importante a gente dizer para os nossos alunos que sim, o domínio de determinadas variantes lhe dá acesso, e lhe dá poder, e lhe dá possibilidade de mudar a sua própria realidade, de mudar outras realidades a partir desse domínio. Então, a gente não pode dizer assim, fica só com a tua variante e vai funcionar tudo perfeitamente. Pelo contrário, né, quando você chega, por exemplo, na sociolinguística, né, quando você tem um diploma de graduação, você é concebido como um falante da norma culta da língua portuguesa. E aí eu problematizo isso com os meus estudantes. A depender da pessoa, como você se falar, como você se expressar em uma apresentação, né, em uma palestra, enfim, em qualquer momento comunicativo, isso pode ser um critério de julgamento das tuas capacidades, né, intelectuais, sociais e políticas. Então, é importante a gente ver, sim, que essas normas ditas privilegiadas, ou a norma padrão, ou a norma culta, são, sim, ferramentas de poder político e que e podemos fazer uso dessa própria ferramenta para minar outros espaços ou para se apropriar, se a gente quiser. Eu acho que é uma escolha também de cada um, de cada uma, desses espaços. Então, é importante a gente ter esse olhar. Eu esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Eu queria acrescentar só uma questão que é bem importante trazer, e é bom que acho que só saíram umas duas pessoas aqui, é importante elas escutarem isso. E quando a gente fala do professor como um agente social de transformação, ele não é um super-herói nem um herói. Né? Então, não há esses papéis aí, por favor. Né? Até porque a nossa atuação é uma atuação profissional, não é uma atuação missionária, digamos assim. Não somos doutrinadores, como diz o Scorsi Partido. Né? Não somos doutrinadores, é uma outra dimensão. Né? E é importante a gente entender que num espaço de educação, principalmente de educação pública, o trabalho do professor deve ser um trabalho colaborativo. Então, a gente consegue construir, né, nossas ações a partir da colaboração uns com os outros. É isso. Agora eu vou deixar a Fábio falar. Oi, gente, estão me ouvindo? Beleza. Carlos, acabou que a gente se empolga, né? Eu tinha mais um monte de coisas para falar, eu tenho que... Mas que bom que tem esse espaço para o debate. Sobre uma ideia de uma genealogia do vírus presente. Eu acho que a marca do tempo, ela sempre foi algo que atravessou o dispositivo da AIDS, né? Porque essa vivência da morte própria, né, implicou, principalmente no auge da epidemia, nos anos 80 e 90, uma relação diferente do sujeito com o tempo e com o espaço. Ou seja, quem vivia na iminência da morte, naquele momento de crise aguda, ele deixava de ter futuro.
Ou seja, o limite temporal do sujeito era o presente. Ou seja, densificava tempo, também espaço. Mas perdia-se futuro, mas ganhava-se presente, né? Ou pela possibilidade de consciência, talvez, do tempo que se sobra. E aí, pensando no vírus presente, eu tomo como ponto de partida o título de um livro de uma das médicas que estavam lá nos grandes movimentos sociais aqui do Brasil, na ONG Pela Vida, a Márcia Rachid. Ela lançou um livro recentemente contando a sua narrativa enquanto médica. Olha que interessante, é a narrativa, é a trajetória dela enquanto médica desde os anos 80 e da relação dela com a doença, como infectologista. E o título do livro é Sentença de Vida. Então, veja só, ainda hoje, o que a gente pode chamar de impacto dessa morte adiada, porque a angústia de quem vive com HIV ainda permanece, porque há uma relação desse sujeito com a terapia antirretroviral, e há uma relação desse sujeito com essa miríade de discursos que ainda o constrói como esse outro estigmatizado, como esse outro com vergonha, como esse outro que se sente inferior. Então, veja só, se não necessariamente vai se explicitar no corpo a identidade do sujeito soropositivo, mas isso vai se explicitar e vai ser um cartão de identidade, por exemplo, a contagem das células de defesa. Então, vai ser a identidade desse sujeito, a contagem das células CD4. Então, a vida e a morte desses sujeitos vão estar escritas em um pedaço de papel. E, ao mesmo tempo, esse sujeito ainda hoje é submetido a inúmeros processos clínicos que, por vezes, continuam desvalorizando enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto alguém com história, e alguém apenas com um prontuário, alguém apenas como um código, um registro em um catálogo, um número. E isso afeta o sujeito. E, ao mesmo tempo, a gente tem essas possibilidades de escuta e de narrativa, essas vozes que emergiram lá nos anos 80 e continuam falando do tema, continuam falando de si, continuam utilizando o próprio corpo e a própria voz para narrar essas experiências. Então, pensar a genealogia do vírus hoje é pensar nessas reminiscências de um passado cuja morte era iminente, mas é também pensar num corpo que é catalogado pela medicina, num corpo que ainda é atravessado por uma terapia antirretroviral diária, constante, de um corpo que é constantemente ainda vigiado por uma infinidade de processos e análises médicas, e, ao mesmo tempo, pensar que trajetórias novas são essas de quem está narrando a sua vida, a sua identidade. Quem são esses ativistas? Quem são esses influenciadores digitais? Quem são esses profissionais do entretenimento e da arte que estão, por exemplo, ocupando o espaço das redes sociais e do YouTube, mais especificamente, que é o campo do meu trabalho? O que eles têm a dizer a respeito da própria vida, a respeito da própria experiência enquanto sujeito político soropositivo? O que eles têm a dizer do outro, porque eles falam de si, mas eles também falam também eles constroem e representam esse outro. Então, é nesse confronto dessas reminiscências entre uma morte iminente, e a gente parte para uma morte que foi adiada, mas um sujeito que continua catalogado por saberes médicos, e que muitas vezes é ainda tratado apenas como um número, e é um sujeito repleto de histórias, de subjetividades. E aí eu volto ao título do livro da Márcia Rachid. É uma sentença de vida. E o que significa sentença de vida? Aí é que está o espaço para a gente lançar o nosso olhar. Pensar o que seria essa sentença de vida hoje, já que a morte não necessariamente é iminente, apesar da quantidade de mortes ainda ser alarmante no mundo, pensando o mundo em determinados contextos. Então, é pensar nessa sentença de vida, é pensar nesse corpo ainda vigiado, é pensar nesse corpo ainda controlado, é pensar nesse corpo medicado, é pensar nesse corpo ainda estigmatizado. E o que é esse estigma hoje? E quais são os impactos
desses sujeitos que ocupam as telas, que ocupam o palco, os palcos diversos para falar de si, falar do outro que vive com HIV? São muitas perguntas que têm a ver com o contemporâneo. O próprio Caco, Fábio, ele... Só antes, rapidinho, você citou o texto dessa médica, eu lembrei do livro do Herbert Daniel, que vocês devem conhecer, chamado Vida Antes da Morte. Também é uma recomendação que dialoga com isso que você está falando, né? O Caco fez um comentário aqui, ele disse: eu fiquei me perguntando se Fábio teria algo a dizer sobre quais características ou mudanças ele já foi capaz de listar ou refletir nesses novos sujeitos soropositivos que criam seus discursos nas redes sociais. Você falou um pouquinho agora, mas se você quiser comentar um pouco Então, mais. eu acredito, eu consigo ver reminiscências, por exemplo, nesses sujeitos que ocupam as redes sociais. O YouTube, né, esse lugar do colocar o rosto, do colocar a voz, de uma plataforma em que você se vende, né, vende um produto. Eu consigo ver reminiscências desses sujeitos que fazem testemunhos e falam da AIDS, e falam da AIDS de si, falam da AIDS do outro, desses sujeitos históricos que começaram a falar, o Caio Fernando Abreu, o Herbert Daniel, e outros muitos na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, que no mundo inteiro, que começaram a falar de si, a falar, chegou um momento que esses sujeitos, na iminência da morte, cansaram de apenas ser o objeto do discurso alheio. Eles começaram a falar de si. Então, esses sujeitos, eles têm essas reminiscências, mas, ao mesmo tempo, eles se apropriam dessa lógica da radicalização do entretenimento para tratar da doença. E utilizam dessa plataforma para proliferar esse discurso, esse lugar de si, um lugar que também entretém, que também é um produto. Então, são questões muito ambíguas de identidade. Você tem um sujeito falando da doença, sujeito falando de si, sujeito falando do outro, mas também um sujeito que monetiza a partir da própria identidade, constrói um produto, uma marca a partir dela mesma. Então, é bastante complexo, mas o que a gente tem como certeza é que está ainda em disputa esse lugar de quem é esse sujeito. E quem é esse sujeito político? Mais do que nunca, é uma assunção de um lugar do sujeito político. E um sujeito político soropositivo hoje, nas redes sociais, é diferente de um lugar desse sujeito político das ONGs, por exemplo. Então, de que lugar é esse que eles falam? A partir de quais recursos linguísticos? A partir de quais recursos tecnológicos? A partir de quais recursos identitários? Então, é isso. Obrigado, Fábio. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação, alguma provocação? Daniel Lucas. Ok. Carlos, Pois não, eu Zé. queria falar para o Ramon, que assim, eu já estou, assim, Ramon, louca para trabalhar teu poema na sala de aula. Porque, especialmente primeiro, né, que Fábio leu, porque é importante a gente trazer essas discussões. E mais ainda, né, provocar o outro a partir da palavra, né, a partir da própria língua. E ver como, de fato, essas questões que nós estamos falando aqui, né, que interpassa pela linguagem, como essas questões também dizem, né, quais são os corpos, pegar carona no nosso grupo, né, os corpos que são possíveis, os corpos que são impossíveis e os corpos que são invisibilizados também. Eu acho que é importante. São poemas como esse, né, que me diz que realmente a gente precisa cada vez mais fazer uso, né, da língua como forma de performar a nossa história, de performar aquilo que a gente acredita também. Gratidão, viu, amor? E aproveitar, perdão, Carlos, aproveitar e agradecer os intérpretes, né, tanto a Francine quanto o Isaac, que está aqui nos interpretando. Eu vou abrir a palavra para você se despedir depois. Vou passar para o Ramon, ele pediu para dar uma palavrinha. Olá, boa tarde.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo diálogo aí, pela conversa, pelo conhecimento de vocês compartilhado, assim. Eu acho que uma das alegrias dessa pandemia é a gente poder ter uma facilidade de acesso a um conhecimento que a gente não teria presencialmente, né, que passou a ser compartilhado de maneira tão intensa e provocadora, e acho isso muito importante, né, para esse momento que a gente está vivendo. E agradecido, Luziane, pela palavra. Assim, eu acho que tanto a tua fala quanto a do Fábio, para mim, isso é muito importante nesse sentido de pensar esse lugar que a gente está vivendo atualmente, dessa pandemia, né, que nos traz uma reflexão muito grande sobre a linguagem, né, assim, porque como um vírus pode trazer tanto impacto social, né, assim, econômico, político, e a gente, o Fábio estava falando da história da AIDS, aí a gente está vendo esse novo também, que é muito, do Covid, que é muito diferente do contexto, que não, propriamente não se fala de um contexto mais sexual, que traz um aspecto moralizante muito grande, né, que a AIDS tem, mas nos faz pensar a linguagem, né, de como como a mídia, né, que foi responsável muito grande nessa epidemia, como o Herbert Daniel fala, dessa epidemia discursiva, na construção desse estigma que a gente vive, e como ela ainda hoje vem reproduzindo o mesmo discurso estigmatizante dos grupos de risco, das pessoas que são marginalizadas e, de certa forma, também dessa pauperização da epidemia, né? Quando a gente vê que os grupos mais vulneráveis são os que morrem, né? Tem quando a gente vê a imagem, por exemplo, dos corpos sendo enterrados na epidemia do Covid, compara com o cemitério da época do início da epidemia da AIDS, por exemplo, que aparece naquela série tem no Netflix, esqueci agora o nome, Pose, que mostra uma visita a esse cemitério. Você vê Ramon, que... Ramon, eu peço que você verifique o seu fone, que ficou baixo, a gente não E está te ouvindo. se repete, está me ouvindo? Agora sim. Tá, que como as questões vêm se repetindo, e assim, e eu acho que tanto essa autonomia que você fala, Luziane, na questão da língua, né, do domínio da língua e da democratização da língua portuguesa, elas são importantes para que a gente possa repensar tudo isso que o Fábio está falando, né? Porque se a gente não tiver o domínio, né, e o conhecimento e compartilhar o conhecimento de maneira democrática o máximo possível, vai continuar esses corpos sendo dominados pela mesma narrativa, né? E eu costumo olhar tudo isso com um certo otimismo, porque eu acho que nos últimos anos a gente tem visto uma emergência dessas pessoas que tomando para si esse lugar, né, que a gente chama de autoficção ou de escritos de si, ou qualquer outro termo que a gente vai encontrar, mas de artistas, escritores, pessoas que trabalham com a palavra ou com o próprio corpo, com a performance. O Caco Arancibia está aqui. Eu falei, ele faz parte da antologia, tem feito um trabalho também relacionado a esse lugar de desconstrução e construção dessa narrativa relacionada ao HIV. Então, a gente vê pessoas que, mesmo que a gente esteja trabalhando à margem, né, que sempre acabam esses discursos permanecendo nesse lugar, mas a gente tem ocupado determinados lugares tentando fazer essas narrativas de modo diferente do que tem sido, né, para além somente da morte, né, assim. Então, obrigado pela reflexão, Fábio. Assim, fico feliz também pela leitura dos poemas. Eu acho que a gente tem muito que falar, que trocar, né? Eu acho que esses espaços são muito importantes. Obrigado, Ramon. Eu acho que a gente pode, não sei se a Luziane quer arrematar, e depois passa para Fábio, e aí a gente encerra. Pode ser? Porque me parece que não tem mais nenhuma colocação. Você fala concluir ou dar uma Sim, contribuição? você pode já fazer uma síntese, se você quiser trazer uma outra questão que ficou faltando, ou sintetizar tudo e já encerrar. Então, assim, agradecer, né, a presença de todas as pessoas que ainda estão aqui conosco, que bom, né, que estão. E, assim, dizer, Ramon, que eu diria assim, claro, né, que no âmbito da linguagem, a arte, né, a arte é uma das formas mais sublimes de expressão da gente, no papel que a gente tiver, seja como professor, como mulher, como preta, né, como gay, como mulher trans, enfim.
na identidade que a gente ocupar, a arte ela tem essa dimensão, né, de ampliar de uma forma muito intensa todos os nossos sentidos. E eu acredito muito nessa potência dela e como ela pode aparecer também, né, em todos os outros espaços, não só na escola, né, não só em espaços oficiais, mas em todos os lugares, né? Eu acho que nesse tempo de pandemia que você estava comentando, eu acho que a arte é mais do que necessária, ela deve ser um alimento diário, né? Para que a gente possa suportar e superar, né, tudo isso que a gente está vivendo agora, né, atualmente. E agradecer, né, pela oportunidade, agradecer ao grupo Corpos Possíveis, né, todas as pessoas do grupo, por nos possibilitar também viabilizar esse webinário. E, mais uma vez, agradecer, né, Francine e Isaac, porque, na verdade, eu tive que agradecer naquela hora que eu não agradeci no final da minha fala, que é importante a gente ressaltar como ter intérpretes, né, num momento como esse, nos possibilita também comunicar nossa voz a todas as pessoas, né, sem excluir ninguém, poder abarcar todos os corpos. É isso. Gratidão. Fábio, você dá com a palavra. Acho que eu começo dando continuidade aos agradecimentos, né? Como é importante tê-los aqui, o público que se inscreve em nossas atividades, os intérpretes que são fundamentais nesse processo, a nossa equipe que faz com que isso aconteça. E tem um ponto que talvez não tenha dado tempo de eu abordar em minha fala, mas no quanto também a AIDS provocou uma mudança no modo como a gente constrói a nossa afetividade, no modo como a gente constrói as nossas relações. Então, se construir um pilar de desconfiança e uma distância entre o eu e o outro. Ou seja, a gente deixa de falar apenas namorado, namorada, marido, esposa, e emerge o termo parceiro ou parceira sexual. Então, não é aleatório a emergência do termo parceiro e parceira sexual. É justamente nesse lugar da desconfiança e de um sexo sanitarizado, e de um sexo que precisa estar ali mediado pelo medo. E isso é incontornável. Isso é uma consequência incontornável que está no campo discursivo, está no campo político, está no campo da afetividade, e que a gente precisa começar a desconstruir em relação ao outro. Essa distância que, por exemplo, a gente está vivendo agora. A gente tem reclamado muito, eu não posso abraçar meu amigo, eu não posso abraçar meu familiar, eu tenho que sair com máscara, e a máscara é uma barreira, como se isso fosse uma novidade, né? Claro que isso a pandemia do coronavírus é uma radicalização do afastamento, do não toque, do literalmente distância de metros entre um sujeito e outro. Mas a pandemia da AIDS, ela já havia incidido sobre nossos corpos uma reconfiguração dos nossos desejos, dos nossos afetos, da nossa própria construção do que é amar e do que é respeitar o outro. E toda a relação foi construída a partir daí sob a égide da desconfiança. Então, a minha mensagem é que a gente possa se abrir e se permitir a pensar e olhar o outro com mais afeto, com mais confiança, com mais segurança, com mais escuta, que a gente possa falar sobre, que a gente possa dialogar, que a gente possa ouvir esse outro e rompa esse lugar tão duro, tão rígido, que há tantas décadas nos aflige, que é a do medo. Pode encerrar já, Fábio. Mas a ideia, então é isso, gente. Agradeço a todos, agradeço a todas. E assim, o meu projeto tem também como pano de fundo esse último ponto que eu abordei, porque uma das coisas que mais impactaram a vida e a humanidade de forma definitiva, e a gente está vendo isso de forma radical agora na pandemia do coronavírus, é o modo como a gente se relaciona com o outro. A gente não olha o outro da mesma forma, a gente não toca o outro da mesma forma.
Então, se existe e existiu a barreira do preservativo, a gente tem a barreira da máscara e a do distanciamento, mas isso são apenas elementos materiais. Outras barreiras foram construídas, outros muros foram erigidos, e está na hora da gente pensar não só na derrubada desses muros, mas na construção dessas novas formas de contato, dessas novas formas de cuidado com o outro. Então, o meu convite é para que a gente se cuide, mas não se cuide apenas no nível individual, mas no nível coletivo mesmo, e cuide de quem está conosco. E a ideia do cuidado é também isso que a gente está fazendo com essas lives, com essas falas, com esses momentos públicos de contato. Então, é isso, essa mensagem de afeto que também está ali como pano de fundo para o meu trabalho e que a gente perdeu e tem perdido. Tchau, tchau, então, gente. Foi um prazer conhecer todos vocês. Espero encontrá-los no dia 17 de agosto.